Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema: os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Baseado no livro do profeta Isaías, o capítulo 55, o versículo de 8 a 9. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor também não são os nossos pensamentos. Quem diria, quem acreditaria que a prisão de José o levaria ao governo? Quando nós acompanhamos a história de José, Deus falou que José ia ser uma pessoa grande, teria uma posição muito grande, que a própria família se prostraria, se encurvaria diante dele. E quando ele contou o sonho para os irmãos, aconteceu um reboliço na vida de José. Os próprios irmãos, com ciúme, com inveja, levantaram contra José, quiseram matar José, mas Deus tinha uma palavra, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto para cumprir na vida de José. Jogaram ele dentro de uma cisterna e depois o venderam como escravo. Ali no Egito ele ficou preso injustamente, ficou ali numa masmorra, numa prisão, até que chegou o dia de Deus, a hora de Deus, o tempo de Deus na vida de José, e Deus tira ele lá da prisão, da cadeia, da masmorra, e coloca ele para ser governador. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e é por isso que Deus vai te surpreender. Quem diria que as perdas de Jó, o diabo tocou na área material, na área sentimental, na área familiar, na área física. Ele só não conseguiu tocar na área espiritual porque Jó era justo, era temente a Deus, se desviava do mal. E veio aquele bombardeio, aquela tempestade na vida de Jó. Só, meu amado, que depois da tempestade vem a bonança de Deus. Depois do choro vem a alegria da parte do Senhor. E Deus restaurou a sorte de Jó, mudou o cativeiro de Jó, e tudo aquilo que Jó perdeu, Deus deu o dobro. Sabe por quê? Porque com Deus ninguém perde, com Deus nós ganhamos. E sabe por que Deus fez isso? E nem Jó entendia, e depois ele foi entender. Sabe por quê, meu amado? Sabe por quê, minha irmã? Porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Talvez você fala, você questione e até murmura e fala: eu não sei o que está acontecendo, por que aconteceu. Mas eu quero falar para você que quando o Senhor, Ele lava os pés dos discípulos, e Ele ia lavar os pés de Pedro, e Pedro não aceita. E Pedro falou: não, eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Eu não sou digno que o Senhor venha lavar os meus pés. E Jesus falou: Pedro, você não está entendendo agora, mas depois você vai entender. Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo.
Entendeu, meu querido? Você não está entendendo agora. E não precisa entender, precisa apenas aceitar. Na teologia de Deus, quem perde é que ganha. Quem chora é que se alegra. O menor é que é o maior. É quem se humilha que será exaltado, meu querido. É quem passa por uma grande vergonha é que terá dupla honra. Esse é o caminho do Senhor. Então Deus, Ele vai sempre nos surpreender. Não preocupa não com isso não. Continua chamando a atenção de Deus. Continua na posição, continua buscando. E você vai ver o final. Algo interessante que Deus, Ele transforma o mal em bem. A blasfêmia de Golias levou Davi à honra, quem diria? Davi foi levar um lanche, entregador de marmitex para os seus irmãos, chegou lá e tinha Golias confrontando o exército do Deus Todo-Poderoso. E ele falou, o que acontece com a pessoa que lutar com esse gigante? Ele vai receber muito ouro, muita prata, casa com a filha do rei, e ele não vai pagar imposto, nem ele, nem sua casa, nem sua família, e a sua descendência será isenta de impostos. Falou, vixe. E ele fala, olha Golias, você vem contra mim com espada, arma que mata de perto, com lança, arma que mata de longe, mas eu vou para cima de você em nome do Deus de Israel. E sabe qual é o nome desse Deus? Jesus. Jesus. E com Jesus você vai vencer, não importa o tamanho do gigante que levantar contra você, vai cair em nome do Senhor. Algo interessante que o espinho na carne de Paulo trouxe nova graça, trouxe graça renovada, meu querido. Paulo falou, Senhor, tira esse espinho da minha carne. O Senhor falou, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo entendeu que ele recebia nova graça, que aquilo era uma permissão de Deus, porque Deus tinha algo grande e maior para fazer na vida dele. Quem diria que a prisão de João, preso na ilha de Patmos, mas que ali naquela ilha de Patmos, João viu coisa que mais ninguém viu, João ouviu coisa que mais ninguém ouviu. Ele escreveu as coisas do passado, as coisas do presente e as coisas do futuro, meu querido. E Deus, Ele é especialista em transformar mal em bem. E esse Deus vai te surpreender. Deus, meu querido, Ele transforma o mal em bem, mortos em vivo. Ele transforma maldição em bênçãos. Ele transforma Jacó em Israel. Ele transforma água em vinho, vencida em vencedor, águas amargas em águas doces. Ele transforma Simão em Constante, volúvel, ano dobre, em Pedro, Pectus, pequeno fragmento de uma rocha. Ele transforma Saulo, o grande, jactancioso, orgulhoso, altivo, soberbo, em Paulo, pequeno diante de Deus, mas grande diante do homem. Ele transforma perdedor em ganhador. Ele transforma escravo em governador. Ele transforma pastor de ovelhas em rei. Ele transforma escravo em servo. Ele transforma escravo em servo, em filho de Deus. Deus vai te surpreender, meu querido. Sabe por quê? Porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Deus está trabalhando. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de ninguém. Deus não sofre de amnésia. Deus não tem memória curta. Ele vai te surpreender.
Amém? Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o impossível de Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Guarde essa palavra no seu coração.